Bem, a gente já falou dos direitos básicos: vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Além destes, óbvio, o elenco lá do artigo 5º não se restringe a esses direitos básicos, e eu gostaria de destacar o que a gente encontra ali a partir do inciso 10º, que eu vou, assim, genericamente nominar de direito à intimidade, mas na verdade engloba outros direitos. Lá a Constituição vai dizer o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurada a indenização por danos morais e materiais decorrentes de sua violação. São conceitos diferentes, não confunda. Intimidade tem a ver com o aspecto subjetivo do indivíduo, seus segredos mais restritos, os seus pensamentos que ele não deseja revelar, suas taras, suas inclinações, enfim, aquilo que ele quer guardar para si mesmo e ele não revela nem mesmo a pessoas muito próximas. É um direito que cada um tem de preservar essa esfera mais íntima de sua personalidade. Direito à vida privada. A vida privada tem a ver com as relações do indivíduo naquele círculo mais restrito de pessoas. Ou seja, o modo como ele vive com pessoas de sua família, com o seu cônjuge, companheiro, os seus amigos, ou mesmo no ambiente de trabalho. Essa é a vida privada, é o direito que ele tem de não ser importunado com a divulgação de situações, de episódios e acontecimentos que surjam nesse círculo mais restrito do indivíduo, vida privada. Em seguida nós temos a honra. A honra tem a ver com a boa fama, com o bom nome. Esse é o aspecto objetivo da honra, é aquilo assim, como a sociedade me enxerga e o direito que eu tenho de preservar essa boa imagem perante a sociedade. Só que também existe uma honra subjetiva, que é a imagem que eu tenho de mim mesmo, é como eu me vejo, é a consciência que eu tenho da minha própria dignidade. E por fim, nós temos o direito à imagem. Então, ó, direito à intimidade, direito à vida privada, direito à honra e direito à imagem. A imagem é nada mais, nada menos que algo que vai, a representação de algo, seja uma empresa, uma instituição ou a representação de alguém. A representação por meio de um nome, por meio de um símbolo, por meio de uma imagem, como uma foto, por meio de um vídeo, enfim, qualquer coisa que possa evocar a lembrança de um determinado ser humano. Isso envolve o direito à imagem. É por isso que, por exemplo, para que uma pessoa participe de um filme, ela vai ceder ali para a produtora dos filmes os direitos a imagens referentes à sua pessoa, porque a imagem dessa pessoa vai ser veiculada, vai ser comercializada e, como trata-se de um direito fundamental, é preciso que haja consentimento do seu titular. E aí, nesse contexto, toda pessoa que veja a sua intimidade devassada, a sua vida privada exposta, ou que veja a sua honra sendo violada, a sua imagem, tem direito à indenização. A indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da violação desses direitos. E a Constituição também assegura o direito de resposta, né? Na circunstância em que um meio de comunicação fizer uma referência inadequada a respeito de uma pessoa e ela queira então resgatar a sua honra, ela tem constitucionalmente assegurado o direito de resposta, ou seja, o direito de combater aquela informação, e a gente chama de direito de resposta proporcional ao agravo. Por que proporcional? Porque exatamente da forma como se deu aquela divulgação pretensamente desonrosa, o indivíduo tem o direito de responder pelo mesmo meio. Então, se eu fui violado na minha honra numa capa de uma revista, ao ter o meu direito de resposta assegurado, eu vou fazê-lo na capa da revista. Não posso, assim, desonrar a pessoa com muito destaque, mas aí na hora de proporcionar ela o direito de resposta, normalmente isso por meio de decisão judicial, colocar uma notinha de rodapé com fonte tamanho 6. Claro que não, tem que ser proporcional ao agravo. A mesma dimensão que se deu à informação inicial deve ser dada à informação que veicular o direito de resposta do indivíduo, ok? Lembrando que o direito de resposta não impede o recebimento da indenização pelos danos morais
e materiais decorrentes. Então, eu posso exercer o direito de resposta, bem como obter indenização pelos danos sofridos, ok? E aí, só para fechar, a gente já tratou em aula anterior, mas só para deixar bem claro, surge aí aquela questão referente às biografias não autorizadas, porque de uma certa forma a biografia vai expor fatos da vida privada, muitas vezes da intimidade de certas pessoas, e aí por isso, até envolvendo aquele famoso caso do Roberto Carlos, que queria impedir a divulgação por uma razão que não cabe a nós julgar, né? De uma biografia ao seu respeito, e aí isso foi o Supremo Tribunal Federal que entendeu que a biografia ela tem a ver com o direito à informação, a preservação de fatos históricos do país e que, portanto, ela não depende de autorização prévia do biografado, ou no caso dele ter já falecido, de sua família. Cabe ao autor da biografia publicá-la na forma como entender melhor. Agora, é óbvio que qualquer abuso cometido vai gerar a consequente possibilidade de o biografado ou sua família requerer indenização pelos danos sofridos, tá? Então, não há necessidade de autorização prévia, mas óbvio que isso pode gerar direito à indenização. Então, falamos sobre isso e agora a gente segue aí no próximo, na sequência, a gente vai para o inciso 11º, que trata da inviolabilidade da casa do indivíduo. O local onde o indivíduo vive, mora, trabalha. É sobre isso que a gente vai falar. Prevê lá o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador. A casa é o ambiente mais adequado até para que a pessoa possa exercer o que a gente já comentou, direito à intimidade, direito à vida privada. Logo, se o ordenamento não contivesse essa proteção ao domicílio, então haveria também uma vulneração, uma relativização do direito à intimidade e da vida privada. É por isso que ninguém pode entrar no domicílio sem o consentimento do morador. Esta é a regra. Lembrando que o conceito de domicílio é um conceito amplo. Envolve tanto o imóvel residencial, o escritório onde a pessoa exerce a profissão, envolve também o quarto de hotel em que porventura ela esteja hospedada e até circunstâncias do tipo a pessoa que esteja ali em determinado momento morando num barco, tá fazendo uma volta ao mundo e ele está morando num barco durante um período. Ok, da mesma forma ele vai ter direito à inviolabilidade daquele recinto porque se considera ali o seu domicílio. Mas veja que essa proteção não é ao proprietário do imóvel ou do móvel. Não, é uma proteção garantida ao morador. Logo, num contrato de locação, uma vez que firmado o contrato e entregue o imóvel ao locatário, ao inquilino, não pode o proprietário adentrar no imóvel sem o consentimento do inquilino, do morador. Há até cláusulas em contratos de locação que prevêem lá que a qualquer tempo poderá o locador ingressar no imóvel para verificar suas condições, vistoriá-la, etc. Balela, ilícita essa cláusula, porque viola o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ok? Muito bom. É óbvio que não se trata de um direito fundamental absoluto e que, portanto, compreende algumas exceções, são 4 exceções constitucionais. As 3 primeiras exceções vão permitir o ingresso de terceiros no domicílio, independentemente de consentimento do morador, durante o dia ou a noite, ou seja, 24 horas por dia. Nessas 3 hipóteses, terceiros podem ingressar no imóvel. Primeiro deles é a situação de flagrante delito. A polícia está ali em perseguição ao sujeito que acabou de assaltar a padaria, ele pula o muro da casa da vizinha, entra lá para se refugiar, pode a polícia sim, naquele mesmo ímpeto de perseguição, adentrar no imóvel e efetuar a prisão em flagrante. É óbvio que essa é uma circunstância que tem que ser justificada, porque se demonstrado pelo morador do imóvel que de fato ali não havia um flagrante delito, ele pode ser indenizado pelo Estado pela má conduta, pela conduta abusiva do policial. Mas, de fato, o flagrante delito, quando efetivamente caracterizado, permite o ingresso sem o consentimento durante o dia ou a noite. Da mesma forma, quando há situação de desastre, né, um terremoto,
vai permitir com que os órgãos ou até voluntários possam adentrar em imóveis, porque presume-se que em circunstâncias de desastre, até o morador pode estar ali numa circunstância em que não possa emitir consentimento, mas que precise de fato de ajuda. E o terceiro, que está muito relacionado a isso, desastre tem a ver com uma situação coletiva. E esse terceiro tem a ver com prestar socorro, que às vezes é uma situação pontual. O sujeito está sofrendo um incêndio ou pegou lá num fio desencapado, está eletrocutado. Se o vizinho identificar aquela situação, ele pode, para prestar socorro, adentrar no imóvel sem o consentimento do morador. E vale dizer, mais uma vez, nessas três hipóteses durante o dia ou à noite. E para fechar, uma quarta hipótese que a Constituição prevê é por decisão judicial, né? Porque talvez aí você tenha pensado, professor, então quer dizer que no caso lá do contrato de locação, o proprietário do imóvel nunca vai poder entrar no imóvel? Vai, mas aí ele vai precisar de decisão judicial, invocando, por exemplo, uma circunstância em que ele precisa fazer lá uma vistoria e se o juiz concordar, vai emitir uma decisão judicial permitindo o ingresso do locador no imóvel. Ótimo, por decisão judicial sim, só que aí é um detalhe, somente durante o dia. Com decisão judicial, eu só posso entrar sem o consentimento do morador durante o dia. Durante a noite, não. Então, por exemplo, numa circunstância de prisão preventiva, a justiça lá emitiu uma prisão preventiva contra uma pessoa. Ela está dentro da própria casa. Se for durante a noite, ela não tem nenhum dever de abrir a porta para os policiais e sofrer ali dentro a prisão, porque ela está garantida pela inviolabilidade do domicílio. Então, os policiais vão montar ali uma campanha, ficar ali nas imediações, vigiando para a pessoa não fugir e quando então for dia, vai poder entrar naquela residência com adesão judicial para evitar a prisão preventiva. Não estou falando prisão em flagrante, mas prisão preventiva, que é aquela prisão processual, né? Muito bem. Aí alguém pergunta, professor, mas o que se considera dia? Existem autores que entendem que dia seria guiado pelo critério físico-gastronômico. Físico-astronômico. Dia, então seria o período entre a aurora e o crepúsculo, ou seja, é o período entre o nascer e o pôr do sol. Tem sol, é dia. Não há sol, não é dia. Essa é a ideia. Mas aí fica muito subjetivo, né? Porque e quando está ali naquele meio do caminho, como é? Então, eu entendo que o critério mais adequado é o critério cronológico mesmo. O dia é o período entre 6 da manhã e 18 horas da tarde. Isso é dia, tá bom? Mas os dois, para efeito de prova, você pode admitir a depender de como o examinador vem trabalhar, mas normalmente trabalha-se com um critério cronológico, ok? Muito bom. Para fechar, só vale a pena a gente trazer um precedente do Supremo que, num caso específico, então em prova você só vai levar esse entendimento se o examinador der exatamente o caso em que o Supremo apreciou. Tratava-se de uma circunstância em que a polícia precisava adentrar num escritório de advocacia, instalar equipamentos de escuta ambiental para obter evidências de que aquele escritório de advocacia estava desenvolvendo atividades de obstrução ao trabalho da justiça, impedindo o trabalho do Poder Judiciário naquele determinado processo. Aí, nessa circunstância, o Supremo entendeu que pode a polícia adentrar no escritório de advocacia para instalar escutas ambientais. Eu estou deixando bem claro, porque este é o cenário com decisão judicial, porém, onde está a novidade? Durante a noite. Porque aí entra uma questão óbvia, né? Se com decisão judicial só pode entrar durante o dia o escritório está funcionando. E aí vão entrar os policiais e como é que eles vão fazer a instalação de equipamentos de escuta quando o escritório está plenamente funcionando? Só faz sentido isso durante a noite, na calada da noite, por isso que o Supremo entendeu que pode excepcionalmente haver esse ingresso. Fica aí de olho nesse precedente e só vá levá-lo para a prova quando for o caso específico que eu acabei de tratar com você. Por fim, é importante lembrar que a busca domiciliar não pode decorrer de decisão tomada numa comissão parlamentar de inquérito. Trata-se de um ato que se submete à cláusula de reserva de jurisdição. Somente por decisão judicial é que se pode determinar uma busca domiciliar. Tá? Fique de olho nisso, o CPI, o Ministério Público, a polícia ou quem quer que seja, que não o Poder Judiciário, não tem poder de determinar essa busca domiciliar, essa busca
nesse asilo inviolável do indivíduo, tá bom? E a gente passa também a falar sobre as comunicações, mas eu tenho que te levar para um outro lugar, porque afinal de contas nós vamos falar sobre sigilo. Então o sigilo aqui está muito aberto, vamos para um lugar mais fechadinho, vamos lá. Viemos aqui para esse ambiente mais controlado, porque vamos falar sobre assuntos sigilosos. Esse sigilo que nós encontramos lá no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, garantindo a inviolabilidade do sigilo, a correspondência, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, telefônicas e de dados. Primeiro vamos entender a diferença entre os conceitos. Primeiro, a correspondência. A correspondência é a comunicação que se dá por meio de cartas, telegramas ou pelo atual correio eletrônico, e-mail. Temos a comunicação telegráfica, que ocorre por meio de telégrafo, aquele equipamento antigo, nem creio que se use isso mais. Comunicação telefônica, que se dá por meio daquele aparelho que permite a comunicação à distância por sinais elétricos que transmitem a voz. Você conhece esse negócio? Aparelho, celular, essas coisas? Então, comunicação telefônica. E, por fim, a comunicação de dados, que envolve a transmissão de informações por outros meios que não os que eu mencionei anteriormente, o telégrafo, o telefone ou a correspondência. E a Constituição vai garantir, aí como um atendimento ao direito fundamental à intimidade, à vida privada, o sigilo desse tipo de comunicações. É nesse contexto que surge a figura lá da gravação clandestina, da escuta ambiental e da interceptação telefônica. Perceba a diferença. A gravação clandestina ocorre quando um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro ou dos demais, efetua a gravação da conversa. A escuta ambiental ocorre quando um terceiro, com o consentimento de um ou alguns dos interlocutores e, por consequência, sem o consentimento dos demais, sem o conhecimento dos demais, efetua a gravação da conversa. E, por fim, a interceptação telefônica é aquela que ocorre sem o consentimento, sem o conhecimento, essa é a palavra correta, conhecimento de nenhum dos interlocutores. Ela é feita por terceiros sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores. É muito importante você entender essa diferença de gravação, escuta e interceptação, não porque eles vão ficar cobrando esses conceitos em prova, mas porque cada um deles vai ter um tratamento específico no nosso ordenamento jurídico, como você vai ver comigo. A gravação clandestina e a escuta ambiental, como regra, são atividades lícitas, sobretudo quando a pessoa está ali agindo no exercício da legítima defesa. Então ela vai fazer uma gravação clandestina para demonstrar que está sendo extorquida, está sendo chantageada, ou sofrendo um crime de estelionato, ou uma questão referente a sequestro. Isso pode ser levado ao processo e não vai ser considerado de forma alguma prova ilícita. Agora, óbvio que quando a conversa tem ali uma cláusula de sigilo e essa cláusula é quebrada por meio de uma gravação ou por meio de uma escuta, aí sim essa atividade passa a ser ilícita, mas como regra essa é uma atividade lícita. O mesmo já não pode se dizer da interceptação telefônica, voltando aí à memória, que é quando terceiros efetuam a gravação da conversa sem o conhecimento dos interlocutores, de nenhum dos interlocutores. Essa interceptação telefônica já recebe um tratamento totalmente diferenciado do ordenamento constitucional, inclusive a Constituição afirmando que a interceptação telefônica será realizada na forma da lei, que no caso para efeito aí de curiosidade você queira consultar a Lei 9.296 de 96, para dizer exatamente como é o procedimento para se fazer a tal interceptação telefônica. Óbvio que numa prova de direito constitucional você não vai precisar conhecer detalhes acerca dessa norma, mas sim aí no contexto aí do direito penal, se houver previsão, ou processo penal, previsão lá no edital do seu concurso. Para o direito constitucional, o que nos interessa saber? Primeiro, quem pode determinar a interceptação telefônica e para que fins? Bem, quem pode? Apenas o judiciário. Trata-se de uma cláusula de reserva de jurisdição. Só por decisão judicial pode ser determinada a interceptação telefônica. Logo, nenhum dos demais que você encontrar em prova, eventualmente Ministério Público, CPI,
polícia ou qualquer outro órgão do poder público pode determinar ou autorizar uma interceptação telefônica. Agora, tome cuidado, que uma coisa é você devassar o sigilo da comunicação telefônica, tendo acesso a uma conversa que ocorra por meio da interceptação, que não confunde-se com o acesso aos registros telefônicos, que é o chamado sigilo telefônico. E você ter acesso ali a quais as ligações foram feitas, em que horários, para que números e qual foi a duração, isso já é outro assunto. E aí não se confunde sigilo telefônico com sigilo das comunicações telefônicas por meio da interceptação. Tanto é que o sigilo telefônico ele pode ser determinado tanto por decisão judicial, também CPI pode determinar essa chamada quebra do sigilo telefônico para ter acesso aos registros de ligações, datas e durações de chamada. Mas o sigilo da comunicação telefônica, do conteúdo da comunicação por interceptação, somente se dá por decisão judicial. Separe bem aí os dois conceitos que nós tratamos. E mesmo por decisão judicial, não é qualquer decisão judicial, mas a decisão que venha a ser prolatada, emitida no contexto ou de uma investigação criminal ou de um processo penal em curso. Então, para fins de investigação criminal ou para fins de instrução de processo penal. Logo, qualquer processo, seja processo administrativo disciplinar, seja processo civil, ou até mesmo processo de extradição, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, não pode gerar, mesmo por decisão judicial, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas por meio de interceptação. Fique atento em relação a isso. Agora, tome cuidado. Se por um lado eu não posso usar a interceptação telefônica por decisão judicial para outros fins que não de instrução processual penal ou de investigação criminal, por outro lado, nada impede, o Supremo tem vasta jurisprudência no sentido, a chamada prova emprestada. Funciona assim. No contexto de uma ação penal, o juiz autoriza a interceptação telefônica, essa interceptação é feita, portanto ela vai se constituir numa prova lícita naquele processo penal, e aí, hipoteticamente, há em curso também um processo administrativo disciplinar contra aquele mesmo indivíduo e o PAD poder obter essa prova derivada da interceptação telefônica autorizada lá no processo penal como prova emprestada. Certo? Então, veja, o que originou a interceptação telefônica não foi o PAD, o processo administrativo disciplinar, foi o processo penal. Mas uma vez que lá essa prova foi produzida, ela pode ser, sim, emprestada ao processo administrativo como meio para instruir o trabalho da comissão de inquérito lá no âmbito da administração pública. Então, a prova emprestada, ela é, sim, admitida nesse contexto que eu estou explicando para você. Aí, então, fique de olho e, por fim, só para a gente fechar aqui essa parte de sigilo das comunicações, da mesma forma, as correspondências elas vão ter a garantia do sigilo, mas o juiz pode determinar a sua quebra em ocasiões em que isso for necessário à instrução processual penal. Existe a possibilidade, por exemplo, no âmbito de pessoas que estejam encarceradas, de haver ali a abertura de correspondência recebidas por presidiários num contexto em que isso se afigure necessário. A própria Constituição prevê lá que na vigência de estado de sítio, estado de defesa, possa haver uma restrição ao sigilo da correspondência, portanto, fique atento em relação a isso aí. Tá? Então, fechamos essa parte de sigilo das comunicações e a gente vai ali para o quadro agora, porque eu quero falar com você sobre a questão do sigilo bancário ou sigilo fiscal, também muito cobrado em prova. Vem aqui comigo. Muito bom, então nós temos aqui no quadro essa comparação entre sigilo bancário, ou seja, das informações bancárias, sigilo fiscal, ou seja, a questão referente ao contribuinte, a pagamento de tributos, situação de lançamentos, débitos e coisas do gênero, e de outro lado o sigilo telefônico, do qual nós já tratamos. Começando aqui pelo sigilo bancário, se você pegar a Constituição Federal, você não vai encontrar uma menção expressa ao sigilo bancário, como você tem, por exemplo, no caso do sigilo telefônico. Porque
Há uma opção constitucional de não se tratar desse tema, mas o Supremo entende que trata-se de um desdobramento do princípio do direito à intimidade, à vida privada, à proteção ao sigilo bancário e fiscal. Bem, nós temos aqui alguns titulares, ou seja, pessoas que podem determinar a quebra do sigilo bancário ou fiscal e, por óbvio, o Poder Judiciário não poderia deixar de figurar aqui como o titular principal, uma vez que qualquer conflito de direito pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário. Inclusive, nossa Constituição impede que a lei exclua da apreciação do Judiciário a lesão ou ameaça ao direito. Mas não só o Poder Judiciário. Podem também determinar a quebra do sigilo bancário as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, mas não quaisquer CPIs. As CPIs federais, que são aquelas instauradas no Congresso Nacional, se tratando de uma CPI mista, ou pela Câmara ou pelo Senado Federal, e a Constituição vai outorgar às CPIs federais poderes de autoridade judicial, poderes próprios. As CPIs têm os poderes próprios das autoridades judiciais e, nessa consequência, envolve também a possibilidade de se quebrar o sigilo bancário. Segundo o Supremo Tribunal Federal, esses mesmos poderes seriam outorgados, seriam extensíveis às CPIs instauradas em âmbitos estaduais. E por que não, já que estamos tratando por analogia, as CPIs no âmbito do Distrito Federal também teriam os mesmos poderes próprios e poderiam determinar a quebra de sigilo bancário fiscal. Lembrando que CPI municipal não, e logo a gente diz o porquê. Por fim, aqui nós temos a figura da administração tributária, que também pode determinar a quebra de sigilo bancário. Não. Aí aqui eu preciso explicar um pouquinho, com um pouquinho mais de calma, como é que funciona essa questão. Seguinte, eu vou só terminar aqui de escrever. A Lei Complementar 105 de 2001 conferiu poderes à Receita Federal do Brasil. Então nós estamos aqui falando em princípio da administração tributária federal, no âmbito do procedimento administrativo fiscal, de poder obter informações junto às instituições bancárias a respeito de contribuintes que estivessem ali sendo indiciados, acusados de alguma infração tributária. Esse assunto passou pelo Supremo Tribunal Federal durante tempo sem uma definição, sem uma decisão. Até que agora, coloquei na colinha aqui, em setembro de 2006, no recurso extraordinário 601-314, para depois, se você quiser dar uma olhada, o Supremo entendeu que esse dispositivo sim pode ser aceito e que a Receita Federal do Brasil, né, a Administração Tributária Federal, pode requerer dos bancos públicos essa informação. No entanto, tome cuidado, porque aqui você vai ter uma situação que é diferenciada, por isso eu coloco entre aspas, no sentido de que o Supremo entendeu que nesta hipótese não há propriamente uma quebra de sigilo bancário ou, no caso específico, quebra de sigilo bancário. O que o Supremo entendeu é que apenas há uma transferência de informações sigilosas. No momento em que o banco oferece essas informações à Receita Federal do Brasil, não há uma quebra do sigilo, mas apenas uma transferência de informação, uma vez que a informação permanece sigilosa no âmbito da Receita Federal do Brasil. Então, com base nesse entendimento, o Supremo entendeu que é constitucional os órgãos de administração tributária federais e obterem essas informações das instituições bancárias. Lembrando que isso decorre da Lei Complementar 105 de 2001. Quanto às administrações tributárias em âmbito estadual, distrital e municipal, depende de lei regulamentadora que venha a trazer essa disposição, uma vez que a Lei Complementar 105, nesse aspecto, é dirigida à administração tributária federal, ok? Muito bom. Feito esse registro, coloquemos aqui quem não pode quebrar o sigilo bancário ou fiscal. Bem, não pode quebrar o sigilo bancário ou fiscal, como eu já comecei mencionando aqui, as CPIs municipais.
E aí há uma série de argumentos para isso, eu vou trazer apenas um que é simples de se entender. As CPIs, como nós já afirmamos, têm poderes próprios das autoridades judiciais. Ocorre que no âmbito municipal não há poder judiciário. Logo, veja, atribuir poderes de autoridade judicial a uma CPI é uma transferência constitucional de uma prerrogativa jurisdicional para o poder legislativo. Mas no caso do município, não há um poder judiciário. Se não há poder judiciário no município, logo tampouco poderiam as CPIs do município terem poderes próprios de autoridade judicial. Por isso que elas não podem determinar a quebra de sigilo bancário. Não podem também determinar a quebra de sigilo bancário o Ministério Público. Não é possível que o Ministério Público determine quebra de sigilo bancário. O que ele pode é requerer o acesso às informações, ele pode requerer ao Poder Judiciário, pode requerer às CPIs federais, estaduais e distritais, que poderão oferecer essa informação, mas ele próprio determinar, não. Mas toma cuidado, também coloquei aqui, ó, no agravo de instrumento 541-265 de novembro de 2005, o Ministério Público conseguiu o direito de acesso a informações sigilosas bancárias, mas num contexto muito específico. Era um contexto de uma empresa que estava recebendo financiamento público, portanto, trata-se de um financiamento subsidiado, verba pública, ela recebeu financiamento público e então, como decorrência desse financiamento público, o Ministério estava fazendo uma investigação civil. E aí, naquele contexto, o Supremo entendeu que o Ministério Público teria, sim, direito de acesso às informações bancárias referentes àquela movimentação financeira, porque no caso específico, como se trata de recurso público, não haveria sigilo. O sigilo bancário, o sigilo fiscal, é destinado a informações dos indivíduos, dos particulares. Quando se fala de recurso público, não há que se falar em sigilo. Ao contrário, o princípio da transparência inscrito no artigo 5º, inciso 33. Se é princípio da transparência, cabe sim ao Ministério Público requerer essas informações, e isso não é quebra de sigilo, uma vez que não haveria sigilo em se tratando de recurso público, mesmo que sendo utilizado por particular. Fique atento a esse precedente aí para você saber interpretar as coisas. E aí, fechando aqui rapidamente, o TCU não pode determinar quebra de sigilo bancário, nem tampouco a autoridade policial, a polícia judiciária. Não podem determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal, tá bom? Fique de olho em quem pode, quem não pode, porque de fato é isso que cai em prova. E aí, só trazendo um paralelo, né? Nós temos aqui a questão da quebra do sigilo telefônico. E aí, cuidado que a gente está falando aqui de registros telefônicos. Não estamos falando da comunicação telefônica, ou seja, registro. Qual número ligou, que dia, que hora e quanto durou a chamada. É sobre isso que está se tratando. E aí, a ideia é que podem determinar a quebra de sigilo telefônico, como nós já falamos, o próprio Poder Judiciário, como também as comissões parlamentares de inquérito. Nesse contexto, federais, estaduais e distritais, porque elas teriam poderes próprios das autoridades judiciais. Agora, não confunda a quebra de sigilo telefônico com a interceptação telefônica, que é quebra de sigilo da comunicação, do conteúdo da comunicação telefônica. Então, só para deixar bem claro, não confunda com interceptação telefônica, e eu estou procurando ser o máximo didático possível para a gente ter excelentes resultados aqui no curso. Lembrando que essa interceptação telefônica a gente já acabou de aprender, mas só para deixar bem claro, ela depende de uma lei específica, ela será feita nos termos da lei, e a gente já sabe, a Lei 9.296 de 96, ela só pode ser feita por ordem judicial. Aqui é a nossa famosa cláusula de reserva de jurisdição. CPI não pode determinar a interceptação telefônica. E, por fim, a gente sabe que apenas para fins ou de investigação criminal, eu não sei se aí está muito pequenininho, mas qualquer coisa você vai se guiando pelo que eu estou falando e não pelo que eu estou escrevendo,
fins de investigação criminal ou de instrução do processo penal. Nessas circunstâncias é que se admite a interceptação telefônica, ok? Direito à intimidade. Temos aqui algumas boas questões para fazer. Olha aqui, ó. Questão 1. O sigilo das comunicações telefônicas não pode ser afastado por decisão judicial. É importante você sempre levar em consideração se é sigilo telefônico ou sigilo das comunicações, porque aí é um tratamento totalmente diferenciado, como a gente viu ao longo da aula. Então, o sigilo das comunicações não pode ser afastado por decisão judicial, ou seja, eu não posso quebrar o sigilo das comunicações telefônicas por decisão judicial proferida em sede de ação popular proposta para anular ato lesivo ao patrimônio ou à moralidade pública. Essa questão está certa. Por quê? A gente vai ver um pouco adiante que a ação popular é um remédio constitucional que tem natureza cível. E como tem natureza cível, não há possibilidade de quebra de sigilo de comunicação telefônica, porque a Constituição aplica apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Por isso, a ONU está certa no sentido de que não pode o sigilo ser afastado numa ação popular. 2. Lei Complementar 105, ele vai colocar aqui o texto. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do DF, dos municípios, somente poderão examinar documentos livres e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, chamado PAF, e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. É aquele velho caso que eu citei de acesso pela administração tributária de documentos bancários. Conforme o entendimento do STF, o dispositivo anteriormente transcrito fere a privacidade e a intimidade. Não fere, o Supremo entendeu que é constitucional. Portanto, a letra B também está fora. Não ofende o direito ao sigilo bancário. É exatamente isso o entendimento. Não é que a administração tributária pode quebrar o sigilo, é que ele entende que isso não é considerada uma hipótese de quebra de sigilo. É apenas um compartilhamento, uma transferência de informações financeiras. Coloca isso, transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal. Não há uma quebra de sigilo, ok? Trata especificamente da quebra de sigilo bancário, também não, porque não é quebra de sigilo bancário e também está envolvido o sigilo fiscal. Baseia-se no princípio da transparência dos tributos, também não. O fato dos tributos serem guiados por essa ideia não significa que o contribuinte vai ter seus dados tributários divulgados. Resposta da questão 2 é a letra C de casa. 3. Seria incompatível com as normas constitucionais garantidoras de direitos e garantias fundamentais a interceptação de comunicações telefônicas para fins de investigação criminal por determinação de autoridade policial competente. Certíssima, seria incompatível, porque quem pode determinar é a autoridade judicial, não a policial. 4. Considere a seguinte situação hipotética. Raquel, Regina e Henriqueta são irmãs. Regina está sendo acusada pela prática no ano de 2015, de crime de furto qualificado, encontrando-se foragida. A polícia local, suspeitando que as irmãs estão escondendo Regina, decide fazer uma busca minuciosa da acusada. Neste caso, observando que Raquel reside em um barco e que Henriqueta reside em um hotel, a busca de Regina poderá ser feita tanto no barco como no hotel, durante o dia ou a noite, desde que haja determinação judicial. Está errada, porque no caso de determinação judicial, somente durante o dia, não à noite. B. A busca pode ser feita tanto no barco como no hotel, em qualquer dia, em qualquer horário. Aqui já encontramos o erro, uma vez que não são considerados domicílio. Está errado, são sim considerados domicílio. C. A busca não poderá ser feita no hotel, uma vez que se trata de propriedade privada de terceiros. Está errada porque é considerado sim para efeito de domicílio inviolável.
Letra D, a busca poderá ser feita tanto no bar como no hotel, durante o dia ou à noite, independentemente de determinação judicial. Tá errada. Então, é a letra E. Pode ser feita no barco, no hotel, desde que durante o dia e por determinação judicial. Veja que Regina está foragida, não é flagrante delito. Por isso que, nesse caso, há a limitação de ser durante o dia. Resposta da 4, letra E. 5. Em nome da proteção constitucional à privacidade, a quebra do sigilo de dados bancários, fiscais ou informáticos de entes privados somente pode ser determinada por decisão judicial, de comissão parlamentar de inquérito ou por requisição do Ministério Público. O erro está aqui, ó. Requisição do Ministério Público. Por quê? Nós sabemos que para quebra de sigilo bancário pode ser por decisão judicial ou CPI, né? Ele não entrou aqui no mérito que tipo de CPI, mas de modo geral sim, a CPI pode gerar quebra de sigilo bancário, fiscal. Agora, requisição do Ministério Público não. Só se a questão deixasse aqui a hipótese de que se trata de verificação de destinação de recursos públicos. Aí a gente poderia admitir requisição do Ministério Público. Por isso a 16, porque eu olhei o ano aqui, a 5 está errada. 6. Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, flagrante, período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial. Sim, para flagrante delito, desastre e prestar socorro, qualquer pessoa, não só a autoridade policial, pode ingressar independente de decisão judicial. Por isso a 6 está certa. 7, ele quer aqui a alternativa incorreta. A. Sem o consentimento do morador, a autoridade policial pode entrar no domicílio durante o dia para apreensão de coisa litigiosa. Bem, aqui há um problema. Se eu estou julgando essa questão, por exemplo, numa prova do CESP, eu diria errada. Por quê? Porque para fazer a apreensão, essa autoridade policial depende de decisão judicial. E a questão não deixa claro se ela tem. Se ela não deixa claro e diz que ele pode entrar, não, ele não pode entrar. Porque para isso ele teria necessidade de decisão judicial. Então ela está aqui para mim errada. Porque falta informação. Essa é a ideia. B. O juiz pode ordenar o ingresso no domicílio à noite para promover a prisão em flagrante delito. Olha, ele pode ordenar? Pode. Mas para promover a prisão... Opa! Caiu aqui meu microfone. Para promover a prisão em flagrante delito não é necessária a ordem judicial. Qualquer do povo pode fazer isso. C. Em caso de tragédia ambiental, o domicílio poderá ser invadido a qualquer momento. Eu acho que ele quis dizer com tragédia ambiental o mesmo que desastre. Então a letra C está correta. D. Correndo iminente perigo de vida, o morador, a qualquer do povo é lícito invadir o domicílio para socorrê-lo. Sim, para prestar socorro, dia ou noite, qualquer pessoa. Letra D está certa. E. O juiz pode ordenar o ingresso no domicílio à noite para apreensão de coisa julgada. Bem, tá errado, o juiz não pode. À noite para apreensão de coisa litigiosa? Não. Aí você fala, aliás, mas aí, essa questão, a letra A ou a letra E? Bem, entre a letra A que diz, sem o consentimento do morador, a autoridade pode entrar para apreensão de coisa julgada, sendo incompleta, e essa em que o juiz determina que entre à noite para apreensão, eu não tenho dúvida de que a letra E está mais incorreta. Então ela é o gabarito da questão. Mas a A também está incorreta porque falta uma informação essencial. Fica aí o meu registro em relação a isso. Acho que poderia ter uma redação melhor, a letra A. 8. A Defensoria Pública da União pode, em decorrência de expressa previsão constitucional, requisitar diretamente à instituição financeira informações bancárias do cidadão brasileiro. E aí a DPU pode requisitar diretamente à instituição informações bancárias? Não, está errado, porque a quebra do sigilo só pode ocorrer por decisão judicial, CPI, e no caso específico que a gente viu lá, administração tributária. Portanto, a E não está
A DPU não está incluída. E a questão 8 é a letra E. A 9, penúltima questão, a licitude da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial depende de haver fundadas razões, que devem posteriormente ser informadas de que ocorre situação de flagrante delito dentro da casa. É o que eu disse, né? Não pode ser uma coisa precipitada, é preciso ser bastante motivada, justificada, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente, ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Verdadeira, verdadeira, verdadeira a questão 9. Última questão, a 10, um pouquinho menor aqui a letra, vamos lá. Em cumprimento a mandado judicial de constatação e avaliação de bem penhorado para a garantia do pagamento e de condenação trabalhista, o oficial de justiça verificou que o bem não mais se encontrava em poder do depositário devedor, tendo recebido informações de que estaria sendo ocultado no escritório do respectivo advogado. O fato foi informado ao juiz da causa, que expediu o mandado de busca e apreensão do bem, a ser cumprido no escritório do advogado do devedor, tendo o magistrado especificado que o mandado não poderia atingir a esfera de direitos de outros clientes do advogado. Nessa situação, o oficial de justiça, a quem couber cumprir o mandato, não poderá ingressar no escritório de advocacia sem o consentimento do proprietário a qualquer hora. Está errado. Por decisão judicial ele pode sim entrar, mas tem que ser durante o dia. B. Poderá ingressar no escritório de advocacia sem o consentimento do proprietário, desde que durante o dia, uma vez que ao escritório de advocacia se aplica a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Certíssimo. Aí você fala, mas Elias, não tem aquele precedente supremo que pode ingressar à noite? Sim, mas tome cuidado, porque eu deixei claro que o precedente supremo envolvia um caso específico, em que era necessária a instalação de escuta ambiental. Aqui, é a questão de verificar o mandado de busca e apreensão de um bem que foi penhorado numa ação trabalhista. Nada a ver com escuta ambiental para obter indícios de crime de obstrução à justiça. Então, de fato, a letra B está correta. Essa reflexão é justamente por quê? Porque a letra C é isso, poderá ingressar sem o consentimento do proprietário a qualquer hora, tendo em vista que foi praticado um ato contra a administração da justiça. Está errado, porque o caso específico que o Supremo entendeu, julgou, foi de escuta ambiental, diferente desse ato aqui. Escuta ambiental ela precisa ser feita de uma forma sigilosa, discreta, para que ela possa surtir os efeitos. Já a penhora de um bem, não, né? A busca, a apreensão de um bem, ela pode ser feita a qualquer momento, porque é uma medida forçada, né? D. Poderá ingressar no escritório sem o consentimento a qualquer hora, também não. E aí ele erra de novo dizendo que o escritório de advocacia não é destinatário da inviolabilidade de domicílio. Está errado. E. Poderá ingressar no escritório sem o consentimento do proprietário, desde que de dia certo, ainda que não se aplique ao escritório a garantia constitucional da inviolabilidade. Está errado porque se aplica sim. Resposta da questão 10, a letra B de bola. Show, né? Temos aí umas 50 questões já, mais de 50 questões talvez, ou próximo de 50 questões, não sei se você está contando, mas já temos aí um bom número de questões aqui de direitos fundamentais. E ainda tem muita coisa pela frente, a gente vai falar ainda de garantias processuais, remédios constitucionais. Segura aí que a coisa está só começando, tá? Vamos aqui comigo e eu tenho certeza que você vai curtir muito o nosso curso. Abraços efusivos.